Experimento 4, prático, turma A. Indução eletromagnética. Prática de eletromagnetismo, professor Gerardo Piso. Sumário. Resumo, introdução, teoria, procedimentos experimentais, resultado, conclusão e referências. Resumo. Explicar cientificamente, por meio de dados teóricos mostrados nas matérias Teoria e Prática de Eletromagnetismo, o experimento Rotation Electric Motor, motor de rotação elétrica. O link vai estar na descrição do vídeo. Teoria. Para entendermos o funcionamento do motor de indução elétrica, primeiramente é necessário saber conceitos básicos do fenômeno. O que é indução eletromagnética? Fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em materiais condutores imersos em campos magnéticos quando sujeitos à mudança no fluxo de campo magnético que os atravessa. Ou seja, o princípio que permite transformar a energia mecânica de rotação em eletricidade. Isso é indução eletromagnética. Viu-se no experimento anterior, a respeito do eletroímã, que quando circula corrente por uma bobina que está dentro de um campo magnético, esta tem a tendência de rodar. A indução eletromagnética é o efeito inverso. Uma bobina que se faz rodar dentro de um campo magnético é induzida a uma corrente elétrica. Motor de indução eletromagnética. Toda vez que uma corrente elétrica passa por um determinado condutor elétrico, um campo magnético é formado neste condutor. Se enrolarmos um condutor em várias espiras e fizermos passar uma corrente elétrica nesta bobina, teremos um campo magnético ainda maior, como mostrado no experimento 3, o experimento anterior, que foi o experimento do eletroímã, e nesta animação abaixo. Como motores elétricos funcionam? Primeiro, vamos considerar uma espira girando em um campo magnético B. Com uma velocidade angular ômega, e a espira possui dimensões W e L. Com o movimento, o fluxo que passa pela espira irá variar, gerando uma tensão induzida V, com V igual a 2V PL seno θ, sendo que θ é o ângulo que a espira faz com o eixo que a atravessa. O ângulo θ é a velocidade radial multiplicada pelo tempo, e a velocidade tangencial V é igual à largura da barra dividido por 2 multiplicada pela velocidade angular. Assim, a tensão se torna, e considerando a área da espira A igual a WL, temos que. Assim, a partir dessa relação, podemos transformar energia mecânica em elétrica. Usando o mesmo princípio, podemos também fazer o caminho inverso, transformar energia elétrica em mecânica, ou seja, para fazer o motor elétrico, colocamos uma espira entre ímãs, ou seja, entre um campo magnético, e adicionamos uma corrente à espira. Essa combinação gerará uma força perpendicular ao campo e um torque perpendicular à espira. Essa força será igual à multiplicação da corrente com o tamanho do lado da espira, o campo magnético e o cosseno de θ. E o torque será obtido pela força multiplicada pela velocidade angular dividida por 2. Assim, podemos obter a seguinte expressão para o torque. Com isso, temos todos os princípios da transformação da energia elétrica para energia mecânica. Todas as pessoas utilizam algum tipo de força magnética no dia a dia. Ela está presente em motores elétricos, fornos de micro-ondas, em alto-falantes, nas impressoras e também nas unidades de disco usadas nos computadores. Um dos aspectos mais familiares do magnetismo é associado ao ímã permanente, que atrai objetos de ferro não imantados, e também atrai ou repele outro ímã. Contudo, a natureza fundamental do magnetismo é a interação produzida por cargas elétricas que se movem. Diferentemente da força elétrica, que atua sempre sobre uma carga, quer ela esteja em movimento ou em repouso, as forças magnéticas só atuam sobre cargas em movimento. Podemos utilizar a força elétrica como paralelo para entender a natureza das forças magnéticas. A força elétrica surge em duas etapas. Primeiro, uma carga produz um campo elétrico no espaço em sua vizinhança, e uma segunda carga reage a esse campo.
As forças magnéticas também surgem em duas etapas. Em primeiro lugar, uma carga em movimento ou um conjunto de cargas em movimento, ou seja, uma corrente elétrica, produz um campo magnético. A seguir, uma segunda corrente ou carga em movimento reage a esse campo magnético e sofre a ação de uma força magnética. São quatro as principais características da força magnética, que atua em uma carga em movimento. Em primeiro lugar, seu módulo é proporcional ao módulo da carga. Se uma carga de 1 microcoulomb se move com a mesma velocidade de uma carga de 2 microcoulombs no interior de um campo magnético, a força magnética sobre a carga de 2 microcoulombs é 2 vezes maior que a força magnética que atua sobre a carga de 1 microcoulomb. Em segundo lugar, o módulo da força também é proporcional ao módulo ou intensidade do campo. Se dobrarmos o valor do módulo do campo, por exemplo, usando dois ímãs idênticos, sem alterar o valor da sua carga ou de sua velocidade, a força dobrará. A terceira característica é de que a força magnética depende da velocidade da partícula. Esse comportamento é bastante diferente da força do campo elétrico, que é sempre a mesma, independente de a carga estar em repouso ou em movimento. Uma partícula carregada em repouso não sofre ação de forças magnéticas. A quarta é de que a força magnética não possui a mesma direção do campo magnético, mas, em vez disso, atua sempre em uma direção simultaneamente perpendicular à direção do vetor campo e à direção do vetor velocidade. Verifica-se que o módulo de F é proporcional ao componente velocidade perpendicular ao campo. Quando esse componente for nulo, ou seja, quando eles forem paralelos ou antiparalelos, a força magnética será igual a zero. A direção de F é sempre perpendicular ao plano contendo B e V. O módulo da força é dado pela seguinte equação. F é igual a QB seno φ, em que Q é o módulo da carga e φ é o ângulo medindo no sentido da rotação do vetor B para o vetor V, como indicado na figura. Porém, essa descrição não especifica completamente o sentido de F. Existem sempre dois sentidos opostos na direção perpendicular ao plano de V com B. Para completarmos a descrição, precisaremos da regra da mão esquerda, utilizada para definir o seguinte produto vetorial, onde F é a força magnética sobre a partícula carregada em movimento, Q a carga da partícula, vetor V a velocidade da partícula e B o campo magnético. Bom, para utilizar a regra da mão esquerda, primeiramente devemos alinhar nosso dedo indicador com o vetor campo magnético B. Nosso dedo médio irá se alinhar com o vetor velocidade V. Após alinhar os dois últimos vetores, nosso polegar irá apontar no sentido da força que atua sobre a carga positiva. Essa discussão mostra que a força sobre uma carga que se desloca com velocidade v em um campo magnético possui módulo e direção definidos pelo seguinte produto vetorial: B vetorial V. Bom, aqui podemos botar a lei em prova, onde possuímos uma carga positiva com o vetor velocidade apontando para a direita, sofrendo a ação de um campo magnético, onde o seu sentido está em direção à tela. Então, realizando esse produto vetorial, temos que... Em geral, os motores de indução elétrica não são diferentes. Eles são compostos por duas partes principais, o estator e o rotor. Aqui temos uma imagem do rotor, que é um eixo que é fixado e é uma parte rotativa da máquina, ou seja, é a parte que vai girar. Nesta figura, o eixo de madeira fixado com acrílico, que será responsável por carregar as bobinas, é o nosso rotor. Nesta configuração de motor caseiro, as bobinas servirão como estator. O rotor tem por função conduzir o fluxo magnético nos motores para rotacionar e nos geradores para transformar a energia cinética do induzido.
Como nessa configuração de motor, nós não temos carcaça, logo, essas bobinas que compõem o estator serão fixadas nos círculos de acrílico que compõem o rotor. A terceira parte que compõe o motor é justamente o sistema de mancal, que são peças que prendem o eixo do motor usando rolamentos e juntas de vedação. Fixamos uma a uma das 4 bobinas no círculo de acrílico formado pelo estator. Combinaremos essas 4 bobinas e poderemos ligá-las em uma rede trifásica. Logo, teremos 4 eletroímãs produzindo campo magnético. No vídeo foi montado um motor com 4 polos. Na figura está representado todos os polos numerados de 1 até 4. Agora vejamos a seguir a comparação com o motor de 4 polos e o motor de 2 polos. Observando cada instante do ciclo senoidal trifásico, tanto dos 2 polos quanto dos 4 polos. Ciclo senoidal trifásico. A corrente trifásica se forma a partir de 3 correntes alternadas iguais, mas elas estão deslocadas umas às outras no tempo. Essas correntes são a corrente 1, 2 e 3, mostrada na figura abaixo. Aqui temos a comparação de um motor de 2 polos e um motor de 4 polos, observando cada instante de um ciclo senoidal trifásico. Veja como o motor de 4 polos gira com metade da velocidade do motor de 2 polos. No instante T1, o motor de 2 polos tem um polo norte em cima e o sul embaixo, mostrado na seta. O motor de 4 polos tem um polo norte em cima e um polo norte embaixo, além de um polo sul à direita e outro à esquerda. Agora podemos comparar o motor de 2 polos e o motor de 4 polos, observando cada instante de um ciclo senoidal trifásico. Veja como o motor de 4 polos gira com metade da velocidade do motor de 2 polos. No instante T1, o motor de 2 polos tem o polo norte em cima e o sul embaixo, mostrada na seta. O motor de 4 polos tem um polo norte em cima e um polo norte embaixo, mostrado na seta, além de um polo sul à direita e outro à esquerda. No instante T2, é possível ver que o motor de 2 polos há um deslocamento de 90 graus, enquanto no motor de 4 polos o deslocamento foi de apenas 45 graus. Observe que nos tempos seguintes, este deslocamento continua constante. Acompanhando as mudanças de direção dos polos, podemos perceber que o deslocamento do motor de 2 polos ao final dos 5 tempos é de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Já no motor de 4 tempos, a volta é de apenas 180 graus. No GIF acima, nós temos um campo magnético girante trifásico. Cada linha representa uma cor e cada linha uma corrente, respectiva I1, I2 e I3. O campo girante ele é um campo magnético rotativo usado em máquinas elétricas. A maneira mais simples de obter um campo girante era usar um ímã ou eletroímã e fazê-lo rodar por qualquer processo. Processo esse mostrado no vídeo. Ligação estrela. A ligação estrela é realizada ligando os terminais 4, 5 e 6 entre si. Cada uma das pontas 1, 2 e 3 é ligada às fases de um sistema trifásico, formando uma estrela, assim como mostra a imagem abaixo. Nessa imagem, nós temos um exemplo de um motor trifásico com 3 bobinas. Apenas para exemplificar as fases. Ligação triângulo. A ligação triângulo é realizada ligando os terminais 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, assim como mostra a imagem abaixo. Cada uma dessas pontas é ligada a uma das fases de um sistema trifásico. Nesse tipo de ligação não existe neutro, e cada bobina está ligada às 2 fases. A ligação triângulo aceita a tensão de linha de um sistema trifásico. Em um motor elétrico, cada bobina cria 2 polos magnéticos, um polo sul e um polo norte, e isso acontece em cada uma das fases. Então, um motor trifásico com 3 bobinas vai ter 2 polos por bobina, sendo conhecido como motor de 2 polos. Portanto, os motores trifásicos podem ter 2, 4, 6, 8 ou mais polos, mas sempre em números pares e dependendo da quantidade de bobinas enroladas. Lembrando que o motor do vídeo ele tem 4 bobinas. Na tabela abaixo, podemos ver e relacionar a frequência ao número de polos e a velocidade dos motores trifásicos. Veja que o motor de 2 polos em 60 Hz tem uma velocidade de 3.000 RPM, enquanto o motor de 4 polos, na mesma frequência de 60 Hz, tem uma velocidade de apenas 1.800 RPM, que é o caso do nosso motor. Vejamos agora os motores reais trifásicos de indução magnética. Na figura esquerda, nós temos a figura real de um motor de indução magnética, vendido pelo mercado da WEG, e indicado pela seta e numerado em 5.1, temos o rotor, que é o eixo que rotaciona o motor de indução. Indicado pela seta novamente, temos o estator,
que são as bobinas trifásicas, neste motor. Diferente do motor caseiro do vídeo explicado pelo grupo, o estator deste motor da figura, ao lado esquerdo, é fixo. Já no motor do vídeo, que é o motor do lado direito, o estator é composto pelas bobinas e está fixado aos círculos de acrílico e gira juntamente com o rotor. Esse experimento atual é uma aplicação do que a gente viu no experimento anterior, que foi o estudo das bobinas, e a aplicação atual é um motor elétrico, né? Que é um conjunto rotor e estator, tem a parte móvel e a parte fixa, que através da injeção de corrente faz o rotor girar, né? Com a geração dos campos magnéticos na bobina. Então, é uma das aplicações aí mais interessantes e estudadas aí até agora na disciplina. O que vocês acharam? Cara, eu acho muito interessante dessa matéria que a gente começa a ver como que o campo elétrico é conectado com o campo magnético. Sim. Que a gente começa a ter uma ideia daquilo que a gente viu na escola muitas vezes, do campo elétrico em 90 graus, do campo magnético. Você consegue entender ali o efeito de um no outro. Eu lembro desse desenho num plano, um rodando, e no outro plano o campo magnético. É massa. Cara, realmente, essa parte de geração, de fazer um paralelo. É igual eu expliquei no trabalho. A gente tentar entender a natureza do campo magnético através do campo elétrico, que a gente já trabalhou. Que ele tem similaridades, por exemplo. O campo elétrico ele é gerado a partir de uma carga, que gera ao seu redor um campo elétrico, e o campo magnético também é gerado por cargas em movimento. Uma carga em movimento ou várias cargas, como uma corrente, ela gera ali nas proximidades do campo magnético, que outras cargas vão interagir com esse campo magnético. E uma das diferenças da força elétrica para a força magnética é que a força magnética ela só atua em cargas em movimento, né? Diferente da força elétrica, que ela atua independente da carga estiver em movimento ou não. E essa foi a sacada, né? Porque eles já conheciam os ímãs permanentes, só que os ímãs permanentes não têm tanta força, né? Você não pode aplicar uma tensão ali. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o princípio da corrente elétrica, né? Que é tipo, você tem um circuito, nesse circuito você tem uma bateria, pode ser uma pilha, e aí você coloca 2 fios em cada polo e uma lâmpada. Então, ali a corrente elétrica ela vai fluir sobre os fios, mas você não vai ter um certo controle dela, a não ser que você corte um dos fios, e ela vai se apagar. O mesmo seria para um ímã permanente, por exemplo. Um ímã permanente, você não consegue parar o magnetismo dele, né? A direção do campo dele, você não consegue parar. Sim. Então, se você usar esse princípio, pegando algum metal, algum objeto metálico, e enrolar em um fio de cobre, por exemplo, e pegar uma bateria e ligar os polos, você vai ter justamente o eletroímã. O ímã ele tem as direções do campo magnético alinhadas, né? Os ímãs permanentes, alguns deles. Já os materiais metálicos, que podem ser condutores, não. Eles são todos aleatórios, né? As setinhas são todas para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, a partir do momento em que você enrola um fio, formando uma bobina nesse material, as linhas vão ficar retas e você vai ter um certo controle, que é justamente você fazer o controle da corrente elétrica, é justamente você colocar um botão switch, né? Um liga e desliga. O mesmo para o circuito de um ímã permanente. Um eletroímã, né? No caso. Sim, tipo, e tem várias aplicações no nosso dia a dia, né? Tipo, inúmeras. Inclusive o microfone, alto-falante, vários.
Verdade, né? Verdade. O Herbert estava falando, alguém falou das evoluções do motor, né? Eu falei Repita, que é até bom. que, se eu não me engano, isso aí eu não tenho 100% de certeza, mas o motor a combustão veio depois do motor elétrico. O motor elétrico seria ele mais antigo que o motor a combustão. Mas ele foi usado como principal ali nos carros por causa da falta de bateria boa, né? Que até pouco tempo atrás não tinha bateria boa. Mas ele já é usado como transporte, o motor elétrico ali, que a gente vê no bonde, por exemplo, que é um bom exemplo de transporte, motor elétrico. E a eletricidade em si também é usada em trens e tudo mais. É verdade. Você tinha comentado, né, do limitante da bateria para aplicação de motor elétrico em veículo. Um lance top que eu vejo também é que não é só a eficiência da bateria, mas também aquele sistema de reaproveitamento de energia em frenagens, né? Que transforma um motor num gerador e aí realimenta a bateria e dá uma autonomia maior. Exatamente, né? Isso aí é show de bola. Mas nos carros também comuns a gente encontra motores, né? Porque a gente tem um motor de partida do carro para gerar o motor e o alternador, né? Para carregar a bateria. É exatamente o que você falou, Herbert, que ela aproveita, né? A energia do motor para carregar a bateria, para usar em farol, motor de partida, todas as funções eletrônicas do carro, né? Eles se autossuspirem, né? Tem uns carros mais modernos também, a direção também está sendo elétrica. Isso aí é top, porque todo aquele sistema hidráulico gigante que sai da roda, vai para a direção, é tudo reduzido no motorzinho lá também. A aplicação top aí no automotivo. Uhum. E a gente vê também que esse motor, tipo, o princípio desse motor, ele só vem aumentando a tecnologia dele, que é, como por exemplo, os drones, né? Que é o mesmo princípio do motor magnético, só que é um motor brushless, né? Que é justamente um motor que tem alta rotação. Tipo, a velocidade de rotação é muito maior do que o motor normal. Então, você estava falando que esse motor brushless ele usa escovas, não é? Sim. De carvão. E aí, eu vejo que tem motores que usam e que não usam. E aí o pessoal diz que as escovas têm que ser substituídas. E aí, será se isso acaba sendo uma vantagem? Assim, depende da aplicação, né? O caso de drone, a gente precisa de uma alta rotação para as hélices rotacionarem muito rápido, né? Então, tipo assim, se você for usar um motor brushless num carro, não tem muito sentido, né? Depende do que você vai usar. Falando em alta rotação, eu estava vendo que quanto maior a frequência da rede e maior o número de bobinas, mais você consegue rotações por minuto. Mas eu fiquei com uma dúvida que era a seguinte: para conseguir torque, força, quais seriam as características necessárias? Bom, acho que para ter um motor bem potente, vamos dizer assim, com um torque bem alto, eu acho que, primeiramente, no rotor dele tem que ter umas permanentes muito fortes, né, para interagir com o campo magnético das bobinas. Não é? Acho que é isso, né, Giovana? Basicamente. Torque basicamente é força por vezes deslocamentos, né? Então você vai ter que ter uma força muito grande dos ímãs e um deslocamento muito alto. Então acho que no caso do deslocamento seria o giro, né? Que às vezes o motor é rapidão e ele tem força nenhuma, né? Que nem aqueles de carrinho. Uhum. O do drone, ele é muito rápido, mas não tem força. Tem umas combinações de engrenagem que aumentam ou diminuem o torque também. Exatamente. É verdade. A caixa de redução, marcha. Isso. Uhum. O momento, né? O momento angular delas faz a diferença. E também a corrente, né? A corrente que passa também é bem importante. A tensão que passa. Aí que a bateria, né, no caso do drone, é limitada também. De novo.
A bateria do drone é muito limitada. E são as de lipo. Eu acho que a maior empecilho assim, de usar esses motores com mais aplicações hoje em dia é a falta de baterias que consigam suportar corrente, né, por muito tempo. Corrente necessária, né? Exatamente, é Com certeza. armazenamento, né? Então, acho que para o futuro, com baterias com uma potência maior, provavelmente a gente vai ver aplicações muito mais sofisticadas que a de hoje em dia, né? E que Mais sejam mais eficientes. renováveis, né? Sim. Esse é o Também que. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. Então, tá, continuar. Tá vendo também que na parte de energia, tipo, geração de energia, um dos limitantes é também a falta de bateria. Você consegue gerar muita energia ali, só que você não consegue usar na hora, só que não tem como você guardar. Uhum. O pessoal chama de intermitente, né, velho? Uhum. A intermitência da energia. Tanto é que os reservatórios de água que são considerados armazenadores de energia, Verdade. porque é eles que têm o potencial para transformar na hora que você quiser, quando você tem um controle da coisa. Uhum. Enquanto nas Exatamente. renováveis, eólica e solar, você não tem controle nenhum. Aí, velho, é um lance top, eu não prestei muita atenção, pô. Eu tô fazendo a matéria de escrita científica, e aí tem uma dupla, acho que você vai estar ligado. E aí eles estão estudando a viabilidade de motores a combustão para drones de grande capacidade, pô. Tipo assim, carregar grandes cargas. Não chega a ser tipo um helicóptero, sabe? Mas eles estão estudando a viabilidade desse motor misto de combustão e elétrico, para ver se melhora. Justamente porque os brushless, eles não aguentam peso, né? Eles só são Não. motores. Uhum. Aí vai ser doido. Vai ser massa. E eles têm que melhorar também a bateria dele, né? Sim. Ele falou que já existe uma relação lá específica do custo-benefício do quanto de combustível que se carrega para usar o motor a combustão e o quanto da bateria tem que ser. Mas aí eles estão botando isso na prática, alguma coisa assim. Achei mó maneiro. Vou assistir a apresentação final que vai ter no final do semestre. Eu Massa. vou atualizar. FGA. Top demais.